Ok, internauta, tudo bem com você? De volta na telinha da TV Criativa, o novo Esporte Criativo. Hoje muito futebol para você, muita Série D. Vamos analisar aí a estreia do Central Esporte Clube. Isso mesmo, o Central empata com o Baraunas lá em Mossoró. E o Clube Atlético do Porto também é destaque aqui no Esporte Criativo. Ganha em casa para a equipe do Globo. Daqui a pouco a gente volta e vamos analisar a estreia das equipes caruaruense aqui no Esporte Criativo. Refrigerantes Rochedo, esse é nosso. Pousada Mestre Vitalino, diárias a partir de R$50 no centro de Caruaru. Escolinha de futebol da Liga Desportiva, venha fazer parte deste time. Soparia do Gordo, restaurante e petiscaria com o melhor do cardápio regional. Ok, estamos de volta com o primeiro bloco do novo Esporte Criativo, mas antes eu vou deixar um recado para você. Está sendo criado ali na Liga Desportiva de Caruaru, ou já foi criado, a Escolinha da Liga Desportiva. Você está vendo aí, conferindo as imagens, professores aí, só gente da pesada, viu? É o Laelson Lima, Valdênio, Donizete, as aulas são lá mesmo, no estádio Antônio Inácio de Souza. Você quer inscrever a sua criança, você procura aí o presidente da Liga Desportiva de Caruaru, aí o Valdênio aí, uma grande, descobrindo talentos aí para a cidade de Caruaru. Hoje no Esporte Criativo eu tenho o prazer de estar ao meu lado com ele, Rony Filho, cronista esportivo, ele que faz parte da Nova FM Cultura. Rony, você que vai ficar para falar do Central Esporte Clube, Central que tem uma expectativa de fazer uma boa estreia, se deu mal apenas um empate, não pelo empate, mas pelo futebol do Central Esporte Clube. Pois é, eu queria agradecer a você, Nildo, ao pessoal do Esporte Criativo, né, a presença aqui no programa, aos internautas que no momento estão aí acessando a internet, estão nos vendo agora, para a gente falar dessa estreia do Central na Série D do Campeonato Brasileiro. Uma estreia que podemos dizer assim, não foi lá uma estreia 100%, mas vamos colocar aí 60% nessa estreia do Central, né, porque um ponto fora de casa, a gente costuma dizer que um ponto fora de casa é melhor do que uma derrota, né, fora de casa e até mesmo dentro de casa. O Central que não jogou muito bem, o próprio técnico Humberto Santos reconheceu que o Central não foi bem, algumas peças que foram colocadas na equipe do Central em substituição a alguns jogadores que estavam machucados não renderam o esperado, e aí a gente viu um Central apático, um Central que não demonstrou aquele futebol que a gente esperava nessa estreia de Série D, Nildo. Preocupa para o jogo do final de semana contra a equipe do Campinense, que é uma equipe forte? Olha, preocupa sim, porque a equipe do Central ainda em fase de formação, jogadores ainda tentando se agrupar, se arrumar nessa equipe, Humberto muito preocupado, inclusive já faz algumas mudanças para essa próxima partida contra o Campinense domingo, e até por conta do adversário. O Campinense folgou nessa rodada, a gente que conhece a fundo as equipes que estão na Série D, como é exemplo do time do Campinense, que tem uma boa equipe, jogadores que já atuaram no Central, grandes jogadores que estão sendo contratados. A equipe do Campinense vem forte, fez um amistoso nesse domingo, não está parado, esperando apenas a estreia contra o Central, e preocupa sim por conta do que a gente já viu desse Campinense lá mesmo pelo Campeonato Paraibano, Nildo. Eu estive lá fazendo o jogo, e o seguinte, o Central foi muito abaixo daquilo que foi esperado. O internauta está curtindo aí as imagens do jogo entre Central e Baraunas, e uma das coisas que os jogadores reclamaram muito foi a parte física. O Central realmente sentiu a parte física. Olha, não dá para entender como é que os jogadores reclamam que estão sentindo a parte física. O Central se apresentou no dia 16, fez um trabalho aí aproximadamente de 40 dias, foi predominante essa parte física durante esse período que o Central da Copa do Mundo, antes do início da Série D. Não dá para entender porque é que os jogadores estão reclamando dessa preparação, desse condicionamento físico, até porque nós tivemos a presença de um dos preparadores físicos da equipe do Central, e ele nos dizia naquele momento que os jogadores estavam muito bem, todos naquele nível ali por volta de 80%, né? Então não dá para entender por que o Central, os jogadores do Central estão reclamando dessa preparação física que foi feita antes da estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. Para mim, eu não vejo motivos para que o time não tenha jogado bem e que tenha sido o motivo esse, preparação física, ou até mesmo os outros motivos que o técnico Humberto disse que aconteceu depois da partida
na entrevista coletiva. Humberto citou pelo menos 3 que foram a questão do desgaste físico da viagem, essa questão da preparação física e também a questão das dimensões do estádio Nogueirão, onde o Central jogou. Para mim, dimensão de estádio não diz que o time vai jogar mal ou que o time vai jogar bem. Essa desculpa já foi utilizada, inclusive, pela equipe do Náutico na Série B, na Série A do ano passado, mas não convenceu ninguém e não convence ninguém, né, Nildo? Pra mim, só uma coisa positiva no Central Esporte Clube, o gol do Central que surgiu de uma falta, jogada ensaiada, e o Herê fez de cabeça o gol do Central. Ok, Rony, agradeço a você, uma honra ter contado com a sua presença aqui no Esporte Criativo. Olha, para mim é uma honra também, um prazer enorme estar falando aos amigos internautas, ter a sua participação, ter participado com você aqui no Esporte Interativo da TV Criativa. Um abraço a todos e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Ok. E não sai daí não, que no segundo bloco vem Clube Atlético do Porto, que você sabe, Central e Porto são destaque aqui no seu Esporte Criativo. Tudo que é bom pode ficar melhor. E uma ótima maneira de dar um sabor especial para as melhores coisas da vida é adicionar um rochedo, que tudo fica mais gostoso. A reunião de família, o reencontro com os amigos, a festa de aniversário da sobrinha, o casamento do irmão, um filme com a namorada, o lanche com a turma do trabalho. Com rochedo tudo fica melhor. Esse sabor é nosso, esse é rochedo. Soparia do Gordo, pratos regionais, sarapatel, mão de vaca e a tradicional buchada. Sopas a partir das 5 da tarde. Soparia do Gordo, a Casa do Central. Avenida Dom Bosco, 190, Maurício de Nassau, Caruaru. Telefone 3045-3622 e 9109-4666. Pousada Mestre Vitalino, a melhor opção para quem quer se hospedar com conforto e economia. Suítes para solteiro, casal ou triplo, com Wi-Fi, frigobar, ar-condicionado, chuveiro elétrico e estacionamento para hóspedes. Diárias a partir de R$50, no centro de Caruaru. Pousada Mestre Vitalino, Rua Felipe Camarão, próximo ao INSS. Reservas pelo fone 81-3721-3883. Escolinha da Liga Desportiva. Para obter resultados, é preciso seriedade, estrutura e uma equipe experiente. Na Escolinha de Futebol da Liga Desportiva, seu filho tem a oportunidade de aprender os fundamentos do futebol com profissionais vitoriosos. As aulas acontecem no Estádio Antônio Inácio de Souza, em Caruaru. Venha fazer parte do nosso time. Informações pelo fone 8995-5458 ou 9526-1903. Ok, estamos de volta e agora, como eu prometi para você, segundo bloco é Clube Atlético do Porto. Danilo compareceu ao Estádio Lacerdão e acompanhou a estreia do Clube Atlético do Porto. Como foi? Me conta, Danilo. Olha, Nildo, foi uma estreia boa. Uma estreia de uma equipe jovem. Muito se imaginava que o Porto fosse fazer contratações de peso para a disputa dessa Série D, o que não aconteceu. Aproveitando que ontem, dos 11 titulares, 5 jogadores são cria do Clube Atlético do Porto. Destacar Clebson, que substituiu muito bem o Caio Matias, que ainda vem de uma contusão. A gente pôde ver um espírito diferente na equipe do Porto. E o Evandro não jogou também? Não, o Evandro não jogou, não esteve nem relacionado, para falar a verdade. O Evandro não teve, mas a gente viu uma cara nova do Porto, a gente viu uma dinâmica melhor, um esquema tático, uma equipe mais aguerrida, mais pegadora, mais maliciosa. Isso é dedo de treinador. O Elenilson Santos, ele tem muito dessa alma, ele vibra muito, ele participa muito com a equipe, com o seu time, e a gente pôde ver ontem o dedo do Elenilson, o trabalho do Elenilson Santos na equipe do Porto. Diz o ditado que quem trabalha, Deus ajuda. Foi assim que aconteceu com o Porto, para ter feito aquele gol no finalzinho? Olha, foi sim, sem dúvida. E isso o Jackson teve muita liberdade, não só no segundo tempo, mas todo o jogo, porque no primeiro tempo o lateral da equipe do Globo, o Giovani, não atacava, ele ficava segurando posição, e o Jackson tinha um corredor livre para avançar, para fazer, pintar e bordar, e isso veio a acontecer justamente no finalzinho, feito aquele cruzamento, a bola desviou no Ito Cruz, que, por ironia do destino, está completando aniversário hoje. Olha só. Presente de grego, né? Foi, é verdade. Então o Ito Cruz
fez isso aí, acabou fazendo gol contra. Claro, não foi por querer, mas a sua equipe saiu derrotada. Falar que o Globo é uma boa equipe, tem do meio para frente jogadores rápidos, habilidosos. Entrou Romário, um atacante no segundo tempo, que no futebol pernambucano, aqui nos nossos clubes, nos clubes intermediários, ainda não viu um jogador com aquela qualidade, sem contar com o Ricardo, que é o Ricardo Urubu, que começou jogando de meia no primeiro tempo, depois foi fazer a função de atacante, se movimenta bem, muito rápido. Destacar que ele jogou com uma virose, mas a equipe do Globo perdeu ontem pro Porto, mas vai surpreender aí e dar a volta por cima, acredito nisso. Porto que, próximo compromisso, enfrenta fora de casa a equipe do Confiança. Isso, vai jogar lá na cidade de Itabaiana, no estádio Presidente Emílio Garrastazu Médici. Então, o Porto conhece bem ali, principalmente seus jogadores, por estarem jogando na base lá do Porto. Muitos vêm de Sergipe, então não vai ser novidade nenhuma enfrentar o Confiança. Até mesmo Confiança é uma equipe de peso, de tradição no futebol sergipano. Acredito que o Porto pode beliscar ali pelo menos um pontinho, voltar com um empate lá da cidade de Itabaiana. Então, pelo que eu vejo, você está confiante que o Porto passe para a próxima fase da competição? Estou confiante que o Porto vença o Confiança. Então tá certo, vamos torcer aí pelo Clube Atlético do Porto, também pelo Central Esporte Clube, né? Porque você sabe, né? Central e Porto são destaques aqui na telinha da TV Criativa. Esse foi o nosso novo Esporte Criativo, falando sempre de Central, sempre de Porto, aqui na telinha da TV Criativa. Nós mandamos para você um forte abraço e aguardamos você na próxima semana com mais um novo Esporte Criativo.